Bom dia, Brasil. Gente, vamos pegar o livro. Capítulo 6, tá? O teatro, por favor. Página 79, 78. Maria Dueda é complicado, né, Maria Eduarda? Então vamos lá, né, gente? Olha só, gente, é um teatro, né? Então o teatro é um texto diferente. Geralmente o teatro sempre vai ter personagens, né? E no caso, a fala que está entre parênteses, o que está explicando, que a personagem fala alguma coisa e sai andando, ou a personagem fala deitada em uma cama, são as rubricas, né? Eu preciso de uma pessoa para ser o Dinato, que é personagem, outra para ser o Beuzebu, outra para ser o Todo Mundo, que é uma personagem, todo mundo é uma personagem, e outra personagem é o Ninguém. Quem pode ser o Dinato? Não, nós não pegou. Ih! Quem vai? Rafael Cuba? Foi mal, não vi que eu tava com o microfone ligado. Então, pode ser. Preciso que vocês me ajudem aqui. Precisa de 4 pessoas. Rafael Cuba. Quem mais pode? Vamos, gente, que eu não estou em aula presencial, não, estou em aula remota. Vamos, cada tempo eu perco. Quem pode? Rafael Cuba, quem mais, gente? Ai, primeiro ano tem umas palhaçadas que eu não aguento, gente. Então tá, vocês não vão ler, eu vou ficar aqui. Quando vocês decidirem, a gente começa a aula. Primeiro ano é texto com personagem. Eu preciso que vocês participem. Eu vou. É óbvio. Sabe o óbvio? Uma coisa óbvia. Então, é isso é o óbvio. Breno tá colocando remédio no ouvido. Página 78. Cadê? Gente, quem vai? Bom dia, Gabi. Gente, porque toda vez que é leitura nessa turma é esse constrangimento. Para mim, né? Porque é vergonhoso eu, como professor, pedir o aluno para ler e o aluno me ignora. Como que é isso? Primeiro ano, eu preciso de pessoas para lerem o trabalho.
Gente, vocês não vão ler isso mesmo, é só Rafael e Elizabeth que vão ler. Eu preciso de mais 2 pessoas no primeiro ano. Se vocês estivessem na sala comigo, eu ia fazer vocês lerem. 78, Breno. Se junta um bonde aí, Brenão. Gente, parece que vocês fazem de propósito isso. Horrível isso, ridículo. Sabem que tem que ler e fica nisso. É linguagem. Matéria de linguagem tem que ler, gente. Vocês vão entender isso quando? Ah, eu sou tímida, não interessa, você tem que ler. Eu nunca vi isso. Olha só, quem pode ser as personagens? Tem o Dinato, tem o Beelzebub, tem o Ninguém e tem o Todo Mundo. São 4 personagens. Rafael, Eu quero você vai ser. ser qual? Qualquer um menos o Beelzebub. Tá, então Rafael vai ser o Dinato. Elizabeth, você pode ser quem? Qualquer um, tanto faz. Então, Elizabeth, eu estou seguindo a ordem aqui. Elizabeth vai ser o Beelzebub. Quem vai ser Ninguém? Breno. Breno vai ser o Ninguém. Quem vai ser Todo Mundo? Pode ser tu, professor? É, você e eu, né? A turma não interage, então vamos nós. Então vamos lá. Vai, comecem, por favor. Eu começo, né? Sim. Acabemos. Por darmos alguma conta ao Deus, rei Lúcifer, põe-te tu a escrever tudo quanto aqui se monta. E quando virmos fazer, porque o fim do mundo é perto, e para o que nos hão de dar, cumpre-nos ter que alegar, pois para provar o certo, escreve quanto passar. Entra todo mundo, homem como um rico mercador, e faz que anda buscando alguma coisa que se lhe perdeu. E logo após ele, um homem vestido como pobre, este se chama Ninguém e diz: E andas tu aí buscando? 1000 coisas ando a buscar. Delas não posso achar, porém ando porfiando por quão bom é porfiar. Como has nome, cavaleiro? Eu em nome todo mundo, e meu tempo todo inteiro sempre é buscar dinheiro, e sempre nisto me fundo. Eu rei não me ninguém, me busco a consciência. Esta é uma boa experiência. Dinato escreveu isto. Que escreverei, companheiro? Que ninguém busca consciência e todo mundo dinheiro. E agora, que buscas lá? Busco honra muito grande. E eu virtude, que Deus mande que tope com ela já. Outra adição nos acude. Escreve logo aí. A fundo que busca honra todo mundo e ninguém busca virtude. Buscas outro humor bem que é ser. Busco mais quem me louvasse tudo quanto eu fizesse. E eu quem me repreendasse, quer dizer, repreendesse. Em cada coisa que errasse. Escreve mais. Que tens sabido? Elizabeth. Elizabeth, minha querida, é você. Que querem extremo grado todo mundo ser louvado e ninguém ser repreendido. Buscas mais, amigo meu? Busco a vida e quem me dê. E quem má dê. Na vida não sei o que é. A morte conheço eu. Escreve lá outra sorte. Cuba. Tá aqui. Que sorte.
muito garrido. Todo mundo busca a vida e ninguém conhece a morte. E mais queria o paraíso sem ninguém estorvar. E eu ponho-me a pagar quando devo para isso. Escreve com muito aviso. Que escreverei? Escreve que todo mundo quer paraíso e ninguém paga o que deve. Folgo muito de enganar e mentir nasceu comigo. Eu sempre verdade digo, sem nunca me desviar. Ora, escreve lá, compadre. Não sejas tu preguiçoso, Que? que todo mundo é mentiroso e ninguém diz a verdade. Que mais buscas? Lisonjear. Eu sou todo desengano. Escreve, ande lá, mano. Ah. Que me mandas assentar? Põe aí, muito declarado, não te fique no tinteiro. Todo mundo é lisonjeiro e ninguém desenganado. Obrigado. Gente, vocês perceberam que isso aí era um jogo de consciência? Um jogo de consciência entre atitudes positivas e atitudes negativas. Se nós pararmos para analisar, nós levaremos toda essa temática do texto para a questão psicanalítica, para a questão da psicanálise. Nós vamos levar para a questão psicológica, pela questão da conscientização. Exatamente, Maria Júlia. É como se todo mundo agisse de uma forma e ninguém agisse da forma que realmente deveria agir, né? E tem a figura do Beelzebub, que seria uma coisa demoníaca, uma coisa satânica, que seria o lado negativo das nossas atitudes. Vocês perceberam isso? Olha só, o Gil Vicente é um escritor de autos, né? Autos com U. Autos seriam peças de teatro. E ele sempre vai falar da questão do pecador, da consciência, os dogmas que a igreja, no caso, a igreja católica, passava e as pessoas não os realizavam, né? E aí ficava aquela coisa de consciência e inconsciência. Vocês perceberam isso, gente? Por exemplo, quando vocês assistem a um desenho, vocês já assistiram algum desenho que, quando as pessoas estão com dúvida, fica um anjinho de um lado e fica um bonequinho como se estivesse representando o demônio do outro, o diabo? Vocês já perceberam isso? Já. Já, não já? Isso é uma visão psicológica, isso é uma visão da psicanálise. Já ouviram falar em Sigmund Freud? Já ouviram falar em Freud? Sobre a questão da consciência. Então, o que acontece, turma? É você querendo fazer alguma coisa que alguém já disse que não pode, a sua família, vamos falar, o seu líder religioso, porque nós sabemos que, né, é uma turma, então tem várias religiões. O seu líder religioso, ele está falando aquilo que não pode fazer, e, por um outro lado, tem uma figura que distorce aquilo que o seu líder religioso falou. E no meio está a sua consciência, a sua interrogação. Você está no meio de uma encruzilhada. Que caminho você vai seguir? Entenderam, gente, mais ou menos como que é? Então, ele vai falar, né, dos valores humanos. Gente, aquela velha história, eu acho que eu já falei isso para vocês. Gente, eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas em algumas turmas eu já falei. Não existe ninguém 100% bonzinho, gente. Ninguém é 100% bonzinho, porque o ser humano é um ser em construção. Então, todos nós temos perfeições e imperfeições. E daí que essas imperfeições vão gerar dúvidas nas nossas atitudes. É por isso que nós temos que ter uma família, é por isso que nós temos que ter uma religião, é por isso que nós temos que estudar, né, para fazer com que... Sim, Maria, eu já vi, eu adoro. Para... O próprio nome, né, Maria? Lúcifer, né, gente? Vocês aí, Bia, Davi, Natália, né, meus alunos evangélicos, até os católicos devem saber. É luz e fé, né? Lúcifer. Se você parar para significar a etimologia da palavra, o prefixo do latim, Luci, né? Lucifer é luz e fé.
né? O anjo que não concordou com os dogmas de Cristo. Eu estou errado, gente? O Bia, estou errado? Davi? Cuba, você também, né, evangélico, né? Eu estou errado, gente, não estou falando? Porque eu aprendi isso nas minhas aulas de literatura, exatamente. Davi, Lúcifer Bia, foi me expulso responde. do céu porque queria tentar se tornar mais poderoso que Deus, né? Sim, 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 sim. E, o Rafael, se a gente parar... Breno, escuta isso aqui. Se a gente parar... A própria literatura, ela vai retratar. A literatura do primeiro ano, ela tem muito essa coisa do cunho religioso. Olha só, se a gente parar para analisar a própria questão bíblica, hein, Rafael? A literatura alemã, Goethe, em Fausto, ele fez isso. Eu já falei isso para vocês, que ele criou, né, o demônio tinha o nome de Mefistófeles. Já falei isso para vocês, gente? O demônio em Fausto tinha um nome, já falei, Breno, para vocês? Hein, Bia? Davi, tá me ouvindo? Mefistófeles. E aí, turma, o demônio, ele aparecia, ele mexia com a cabeça de Fausto ao ponto de querer desafiar as leis de Deus. Ou seja, você me criou, eu tenho um cérebro, mas eu posso me voltar contra ti. Gente, vocês estão me ouvindo? Então ele vai pegar vamos dizer que ele vai pegar todas as fraquezas dos seres humanos para poder colocar nos seus textos, né? Então, olha só. Ô, Ana Beatriz, você e Davi não estão me ouvindo, não? Então, olha só, gente. Quem foi o Gil Vicente, né? Considerado fundador do teatro em língua portuguesa, poucos fatos são tidos como certos em sua controvertida biografia. Em 1502, apresentou sua primeira peça, o Monólogo do Vaqueiro, ou Alto da Visitação, na Câmara da Rainha Dona Maria, em comemoração ao nascimento do príncipe, futuro rei Dom João III. A partir dessa primeira criação, ainda muito simples, até o ano de 36, desenvolveu uma vasta obra com mais de 40 peças conhecidas, situado na transição entre a Idade Média e o Renascimento. Sua dramaturgia pertence a uma vertente popular, embora escrita e representada no ambiente da corte. A moral religiosa mistura-se a crítica dos costumes, a alegoria edificante, a caricatura e a sátira. Estão vendo, turma? Alegoria. Olha a palavra alegoria aqui, ó. Alegoria, metáfora, né? É o grau máximo de personificação, que as pessoas acham que alegoria é algo voltado só para carnaval. Gente, pelo amor de Deus, se alguém fica falando sobre alegoria com vocês, gente, não vão nessa que é só carnaval não, tá? Porque vocês viram uma vez lá na escola que colocaram alguma coisa assim, que eu sou alegórico. Vocês viram isso? Nos dias dos professores, fizeram uma homenagem para os professores. Vocês viram? Aí, quando chegou na minha vez, colocaram a minha foto e colocou assim, que eu tenho domínio de gramática, que eu tenho umas coisas. Aí colocaram assim, alegórico. Só que eu, como professor de português e de literatura, eu entendi o sentido de alegórico. Era como se eu gostasse tanto do que eu faço, que é dar aula, que era como se eu chegasse ao grau máximo da personificação e como se dar aula, sei lá, era o que eles quiseram dizer era que quando falava em língua portuguesa, era que eu fosse uma referência tão significativa que eu iria à cabeça de vocês. Ah, caramba, gramática, eu penso logo no meu professor. Estão conseguindo entender o que era o texto? Aí eles levaram para um lado carnaval, e aí coincidiu de eu colocar um samba no segundo ano passado na Ópera do Malandro. E aí, gente, as pessoas estavam achando que eu era carnavalesco. Olha que maluquice. Gente, vocês estão vendo o que uma palavra mal empregada gera? Professor, Oi. perdoe-me pela intromissão, mas qual é o nome do demônio mesmo que o senhor havia citado? Não entendi. Qual era o nome do demônio que o senhor havia citado? Era Mefistófeles? Em Fausto. Fausto Greco-romano Silva. ou se refere a um demônio em geral?
Não, é grego-romano. Hum. Olha só, Porque Fausto, esse nome me soa familiar, se não me engano. Acho que eu já vi um filme chamado Motoqueiro Fantasma, se eu não me engano. sim, porque olha só, Breno, o que acontece? Se você parar para analisar a palavra, né, a etimologia da palavra, você vai ver que tem prefixo grego, latino e romano, né? Greco-latino. E aí o que acontece? O Fausto ele pegava palavras, né? Nós estamos falando o Goethe. Goethe é o autor de um livro chamado Doutor Fausto. E Doutor Fausto era um cientista, certo? E é comum nas literaturas comparadas, na literatura italiana. Eu acho que foi Rafael Cuba, não sei se foi Rafael Cuba, ou se foi Lavínia ano passado, eu não sei. Alguém falou para mim da Helena de Troia, que aparece no Inferno de Dante. E Dante Alighieri é uma literatura italiana, a Divina Comédia. E aí a Helena, ela é Helena, mitologia, certo, o Breno? Gente, vocês já Uhum. aprenderam a Guerra de Troia em história. Sim. O cavalo de Troia, o presente de grego. Vocês lembram disso, mais ou menos? Cavalo. Uhum. Né? E aí o que acontece? As personagens gregas, Cavalo. né, da própria questão da mitologia, elas invadem a literatura, você está entendendo, o Breno? Sim, sim. Então, por isso a questão do Mefistófeles, né? Você, Churrasqueira, controle remoto. você está vendendo controle, Cuba? Eu acredito, gente, que quando vocês assistiram ao Percy Jackson, ou então vocês leram Percy Jackson, vocês tiveram uma noção bastante farta sobre mitologias, ou não? Possivelmente sim. Possivelmente sim. Possivelmente, né? Porque o Percy Jackson ele fala de mitologia o tempo todo, né? Mitologia é apaixonante, né, gente? Eu não sei se vocês gostam de mitologia, né? Mas em literatura sempre estão presentes. Número 1. Este texto é um quadro de uma peça de teatro escrito no século XVI. Você teve dificuldades com a linguagem do autor? Exponha seus colegas para que eles e o professor ajudem a compreender melhor o texto. Gente, vocês tiveram dificuldade? Eu acredito que em algumas coisas sim, né? É muita formalidade, por assim dizer. Sim. Muita formalidade, palavras arcaicas, né, Breno? Palavras que não é da época de vocês. Sim, sim. Não é nem de perto da nossa época. Não, não, nem de perto, nem de perto, muito longe. Tempos de outrora, né, Rafael? E certamente muitas destas palavras, turma, muitas delas já estão em desuso, certo? Exatamente, Bia. O mo, né? O pronome. Então, é arcaico. Gente, ó, se você parar para pensar, vamos sair um pouco de literatura e vamos para a gramática. O voz. Gente, vocês ouvem alguém usando voz? Turma, quem fala voz? Nem professor de língua portuguesa fala voz. A única pessoa que eu conheço que fala voz é o padre. Na hora da homilia, na hora do sermão. Estou errado, gente. A única, Não, não. a única pessoa, quem é católico aí, a única pessoa, Kaique, estou errado? A única pessoa que eu vejo falando voz, quem é católico aqui? Eu sei que Kaique é católico, os outros eu não Eu. sei. Breno também? João, você é Uhum. católico? Eu acho que eu já te vi de coroinha, João Basílio. É? Não lembro. Mas o padre, ele fala... Então, confundi João com alguém. O padre, ele fala isso. Kaique tá aí, gente? O Kaique tá dormindo. Então, olha só, gente. Você considera uma representação desse texto seria anacrônica nos dias de hoje? Ou a temática mantém alguma atualidade depois de 4 séculos? O que seria o anacrônico, né, gente? Desacordo com os usos da época, contrário ao que é moderno.
Gente, eu acredito que não, porque hoje em dia, mesmo passando 4 séculos, as pessoas dão muita importância ao dinheiro, ao lucro, a qualquer preço. Né? O que você pode ganhar de uma situação? Gente, eu acho que esse texto, mesmo tendo sido escrito 4 séculos atrás, ele é bastante atual. Dizem que até o dinheiro tem importância lá no inferno, se não me engano. Sim. Sim, senhor. Né, Elizabeth, é verdade. Ô, gente, vocês já repararam que às vezes, porque assim, nós temos os nossos pensamentos, né? Nós temos os ensinamentos que é passado pelos nossos pais, né? Depois nós vamos fazer parte de alguma religião, que nós também temos os ensinamentos, e nós temos a nossa consciência. Aí chega uma hora que você vai concordar ou discordar, tem coisa que você vai achar que é exagero, tem coisa que você não vai ter afinidade, você vai cair fora. Não é assim que funciona? E a gente ainda se surpreende com algumas atitudes de certos seres humanos, não é? Certamente. Né? Você, caramba, como é que alguém foi capaz de fazer isso? E às vezes a gente tem vergonha das nossas próprias atitudes ou de faltas de atitudes, né? Já pararam para perceber isso também? É por isso que eu falo que nós, seres humanos, somos seres em construção. Por mais clichê que isso possa parecer. Né? Nós sempre estamos em evolução. Você pode ter 50, 70, 80 anos. Você ainda está em evolução. E isso não é religião, tá, gente? Isso é filosofia. Vou dar aula de filosofia para vocês, tá? Vocês acham que tem um jeito? Vou deixar meu currículo. Então, olha só, turma. Gil Vicente criou essa peça para representá-la na corte, em comemoração ao nascimento do príncipe Dom Manuel, filho do rei Dom João. Pelo que você entendeu do texto, com que outras finalidades o autor escreveu? Então, olha só, divertir a plateia, provocar o riso, satirizar a sociedade portuguesa, moralizar, criticando os ricos comerciantes. Todo mundo é caracterizado como rico mercador. Gente, chega uma hora que o bizarro acaba sendo comédia. Você acaba rindo daquela situação, porque você acaba tendo afinidade, ou porque você acaba vendo alguma coisa, né? A questão da ironização. Por que para comer é difícil? Por que para ser? Como assim, Hugo? Subir para baixo. Será que o mundo já acabou e a gente não subiu? Eu entendi o que a Elizabeth está dizendo. A Elizabeth está dizendo que nós estamos... O mundo acabou e nós não fomos ao céu. A Elizabeth está querendo dizer isso. Então a gente está no limbo? É isso? Possivelmente. Não, E simplesmente, se uma pessoa não tem a vida após a morte, por exemplo, no inferno e no paraíso, é possivelmente que a pessoa vive no void, ou seja, no limbo. Eu já li que é tipo uma sala de espera até finalmente seu caso ser julgado, ou algo assim. mas aí, olha só, vocês precisam ter cuidado com o que vocês vão falar, porque tem coisa que vocês estão falando que são de cunhos religiosos. Né? O Cuba está falando de uma visão kardecista, né? Aí eu já estou vendo o Hugo, Elizabeth... Cuba, você está usando uma visão kardecista. Eu não sei nem o que diabos é isso. Não. O animal. Olha só. Carne não, porra. Calma aí, gente. Olha só. O que eu estou querendo dizer para vocês é que, às vezes, sem querer, Cuba, eu não estou dizendo que você é kardecista ou que você faz parte de uma doutrina de Allan Kardec. Agora eu saquei! Eu quero dizer para você que, às vezes, sem querer, você falou alguma coisa que já existe. E você não sabia que isso é uma visão kardecista. Já o Breno está usando uma questão filosófica, mitológica, literária. Já a Elizabeth e o Hugo estão entrando para um cunho religioso, só que diferente. A Elizabeth já está falando num cunho irônico. Elizabeth está falando de uma questão religiosa, mas ironizando a questão religiosa juntamente com uma questão filosófica. É isso que o tio Ronaldo quer que vocês entendam. Filosofia não é uma coisa tão simples, viu? Eu falei para vocês uma vez
que filosofia ela se esbarra com a literatura. Olha aí a prova. Estão entendendo? Então é aquilo, ó. Todos nós temos uma religião. Todos nós seguimos a doutrina de um líder espiritual, através de afinidades que nós temos com uma religião. Isso nós sabemos, não tem problema nenhum falar sobre isso, porque nós não estamos entrando na especificidade de algum culto religioso. Eu estou querendo dizer para vocês que nós temos uma doutrina, uma religião. A partir do momento que essa religião ela deixa de ser equilíbrio e que eu quero fazer com que todo mundo, de forma voluntária ou involuntária, faça parte da minha religião, isso deixa de ser religioso e passa a ser filosófico. Porque eu deixei de ter uma vida religiosa e fiz da minha religião uma filosofia da minha vida. Entenderam o que o Titio está querendo dizer? Primeiro ano não é difícil, né? Vou fazer filosofia. Então, olha só. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, turma? É. Primeiro ano, vocês entenderam que... Exemplo, a Bia, Ana Beatriz. Ana Beatriz é evangélica. Natália também é evangélica. Natália e Ana Beatriz têm os dogmas que o pastor passa e orienta. Elas têm uma doutrina a seguir. A partir do momento que a Bia queira capturar, abre e fecha aspas, ovelhas para o rebanho dela ou do pastor, dizendo que a religião dela é a mais importante ou é a melhor para o mundo, está sendo filosófico. A religião da Bia é boa para ela, não para as outras, não para todo mundo. A religião da Bia é boa para ela, ou para quem tem afinidade, ou para quem é membro da religião da Bia. Estão entendendo, turma? O que eu estou querendo? Eu não sei se eu estou conseguindo ser direto. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. E também eu não estou me entender, me compreender. Eu também não estou falando numa questão de influenciar nada. Até porque o professor ele é neutro. O professor não tem que ter religião numa sala de aula. Estão entendendo, turma, o que eu estou falando? É isso aí, Breno. Bia, você está entendendo o que eu estou falando? Natália, Davi, estão entendendo o que eu estou falando? Thaís, Olha, isso do exemplo, sou um pouco mais com perseguição do que com filosofia, mas eu não tenho nenhum poder aqui, né? Então, deixa para lá. Não, Rafael, você tem um poder sim, meu filho. Claro que você tem um poder. Mas por que perseguição? Perseguição não da Bia. Seriam das pessoas com a Bia. Porque quem seria perseguida seria a Bia. Ou então, num outro lado, a Bia querendo convencer as pessoas. Ou então as pessoas não respeitarem o poder de expressão e de religião da Beatriz. Aí tem dois lados dessa perseguição. O que o seu professor está falando é uma questão religiosa que é diferente de filosófica. Eu só posso fazer uma pergunta? Pode, meu amor. Quando você obriga uma pessoa a seguir a sua religião, pode ser considerado intolerância religiosa ou não? Sim. Sim. Mas significa do ponto de vista, para ser sensato, todo Deus, seja evangélico, católico, muçulmano, por assim dizer, é o mesmo Deus, certamente, né? Sim. A questão, Breno, é afinidade. Gente, vocês já ouviram o conceito de politeísmo em história. Eu acredito que nessa altura do campeonato já. Né? Sim, sim. Né? Então, é exatamente isso no Brasil. Né? Embora o Brasil tenha... Dizem que o Brasil é católico, o maior número de membros no Brasil, de comunidade, é a comunidade evangélica. Só que nós sabemos que não existe só católicos e evangélicos no Brasil. Nós sabemos disso, né? Porque o Estado é laico. Porque o Estado... Exatamente. Graças a Deus, Antônio. Ó, senão eu ia ficar perdido. Gil Vicente criou essa peça para representá-la na corte, em comemoração ao nascimento do príncipe Dom Manuel, filho do rei Dom João. Pelo que você entendeu do texto, com que outras finalidades o autor escreveu? Isso aqui já foi, né, gente? Já, tô maluco.
Que bom, né, gente? Vocês estão discutindo literatura comigo, né? Isso é bom. Vamos lá, deixa eu ver o que a Bia falou. Eu acho que no momento em que você conhece algo bom, você apresenta para as pessoas, mas ninguém... Isso, ai, Bia, você é uma flor, né? Exatamente, Bia. Deixa eu perceber aqui. Mas aí que tá, Elizabeth. Aí eu respeito a sua opinião, mas eu discordo. Porque Deus não está só na igreja. Deus está em todos os lugares. Deus está dentro de todos nós. Agora eu acho que você chegou onde eu estou querendo. Exemplo, acha um porre o povo que prega no ônibus, porque no ônibus não é lugar disso. Agora eu entendi o que você falou. Você está querendo dizer em questões de pregação, né? Sim, concordo com o que você está falando. Eu acho que no momento em que você conhece algo bom, você acredita para as pessoas, mas ninguém é obrigado a concordar. Gente, Beatriz é tão sutil, né? Agora eu sei porque o Davi é tão apaixonado por Ana Beatriz. Olha que coisa linda. Até eu me apaixonaria por você, Bia. Olha só. Bia, saudade das tuas redações, sabe? Aquelas letras lindas. Péssimo lugar para o missionário. Né, Rafa? Um calor insuportável. O Davi, você não vai me ficar com ciúme, não. É que você sabe o carinho que eu tenho por vocês dois, né? Pelo casal Davi e Ana Beatriz. Vocês sabem que eu sou apaixonado pelos dois, né? O texto, todo mundo e ninguém é uma... Eu acho que eu vou ser um dos professores que a Bia e o Davi vai falar assim, daqui a uns 20 anos. Lembra, amor, quando nosso professor de literatura falava isso? Eu acho que Bia e Davi vão fazer isso. Aí, tão bonitinho na festa da Bia, né? Eu conhecendo os pais do Davi. Os pais da Bia eu já conhecia. Apresentando a família, né? Eu achei aquilo tão lindo. Os dois, né? Letra linda dos dois. A Andréia que deve estar se dando bem, né? Com o texto de vocês, né? Texto Todo Mundo e Ninguém é uma passagem do Alto da Lusitânia. É o nome, né, gente? Do Alto. Alguns chamam de Todo Mundo e Ninguém, mas é interessante vocês saberem que é o Alto da Lusitânia. Zion está com ciúme, gente. É porque ele ficou velho esses dias, eu acho. Zion fez aniversário, gente, já? Eu nunca sei, gente. Eu sei que é esse mês. Breno, perdoe pela palavra própria, sentido a mais. Em todos os dias que Deus está em todos os lugares, não muita alma, como os Espíritos Santos dos lugares, ou ao contrário, um Espírito Santo em diversas almas espalhadas. Breno. Dizem que Deus é onipresente, né, gente? Dizem não, Deus é onipresente. Então, se diz que Deus está em todos os lugares. Sim. É uma única alma? Sim. Com muitos Espíritos Santos em todos os lugares, ou ao contrário. Davi. Então tá. Breno, essa pergunta que você está me fazendo... Gente, alguém se arrisca? Alguém se arrisca nessa pergunta do Breno, gente? Essa colocação do Breno? Depende de qual é a pergunta. Rafael, vai ao chat, meu... ele mandou reservadamente para mim. Calma aí. Breno, eu não vou compartilhar isso agora, não, tá? Porque se... Tá. Breno, manda isso para mim. Mais 18. Copia e Mais cola 18. para mim. Breno, copia e cola isso para mim, por favor. Pode deixar. Breno, tá Não, eu vou ter que falar. Mais 18. Mais 18. Copiei aqui. Cenas indescritível. Olha só, turma. Eu parei na releitura, né? Eu acho que a aula de literatura que eu mais dei literatura para vocês até hoje na minha vida foi hoje. Olha só, turma. Quer dizer, para essa turma, né? Foi o dia que eu mais dei literatura foi hoje. Turma, façam para mim, para casa, por favor, a página 80. A releitura, certo? Não, também Sim. não, por favor. Sim, senhor. Quer que eu mande já a pergunta aqui? Mande. Manda, porque já tem Mas menos o de tempo vai acabar, Breno. Não vai dar para nem discutir. Meu Deus, isso vai ser um inferno, gente. Essa